Muito bem, pessoal, eu estou gravando esse vídeo para apresentar uma refutação acerca da alegação feita pelo Léo aqui no grupo Arenas das Religiões, que eu costumo dizer que esse rapaz parece mais um representante dos desigrejados, ou pastor dos desigrejados, e ele vem aqui trazer, né, a sua teologia dos desigrejados. Então ele alega que no vídeo que ele gravou aqui, Santa Ceia ou Páscoa dos Judeus, que as pessoas são enganadas na igreja, que não existe a tal Santa Ceia, que tudo não passa de uma enganação. E ele apresenta aí alguns argumentos, e segundo ele, a Santa Ceia é repartir a palavra de Deus, e o cálice é o episódio que Jesus disse para Deus, né, afasta-te de mim este cálice. Muito bem. Então nós vamos primeiro apresentar a seguinte situação. O que é ceia? Sim, de fato, a ceia ela é uma refeição. Perfeito? Ela é uma refeição que se faz à noite. Mas, no caso da Santa Ceia ou da Páscoa judaica, como tanto o nosso amigo alega, né, que não é ceia coisa nenhuma, que é a celebração da Páscoa, a Páscoa era uma celebração feita em uma refeição que era feita de fato à noite, certo? E como que era essa refeição à noite? A partir das 18 horas se inicia a noite para o judeu, no judaísmo, e lá se celebrava uma vez por ano, nas vésperas do dia 14 de Nissan, se celebrava uma ceia e seguia-se no dia seguinte a festa dos pães ázimos ou pães sem fermento. E o que é a Páscoa para o judeu? Para o judaísmo, a Páscoa nada mais é do que uma memória. Ela é uma memória para o judaísmo, ela é uma identidade, ou seja, ela é um memorial acerca da identidade do povo judeu, aonde você pode encontrar nos relatos de Êxodo, tá, que Deus, prometendo que ia retirar o povo do cativeiro do Egito, pediu então que se preparasse uma refeição, e quem estivesse dentro de um local, né, de portas fechadas, fazendo a refeição, quando um anjo do Senhor passasse na porta, e a pessoa deveria colocar na porta o sangue do cordeiro, que ele matou para fazer essa refeição, e o anjo visse aquele sangue na porta, ali naquele local, dentro daquela porta, não haveria uma desgraça, ou seja, não entraria ali uma peste, que era a peste que Deus utilizou para punir os egípcios, por virtude da recusa deles de libertar o povo. Então, Deus manda esse povo preparar pães sem fermento. Por quê? Para fermentar o pão leva um tempo. E ali fica bem claro que não havia tempo para aquele povo. Porque Deus iria ali fazer ia salvar aquele povo, e é que o povo era escravo, e quando você é escravo, você também não detém o tempo, você não tem o domínio do tempo. Quem domina o seu tempo, a sua vida, é quem está te escravizando. Então o fermento, o pão era sem fermento, o pão ele precisa ser fermentado e ele leva um tempo para ser fermentado. Muito bem. E iriam também tomar o vinho, certo?
O que ocorre? Junto da Páscoa, todo um preparativo. Por exemplo, você tem que ter ervas amargas, porque essas ervas amargas representam como foi amargo a escravidão do povo ali no Egito. Então, o pão sem fermento representa que o povo não tinha um tempo, eles não tinham domínio sobre o tempo. Quem determinava o tempo na vida desse povo eram os egípcios, porque escravo trabalha 24 horas, não tem tempo para descansar. E as ervas amargas representavam o sofrimento, né? E o cordeiro representava o sacrifício de um animal para alimentar aquele povo. E depois ele vai passar a ter outros significados. Muito bem. Então isso era a Páscoa judaica. A Páscoa judaica é um memorial que são feitas perguntas durante a Páscoa. Então, durante a Páscoa, se você ler o livro de Êxodo, vai estar lá dizendo que quando você celebrar isso de gerações a gerações, e os filhos perguntar, o pai, por que estão comendo pão sem fermento? Você vai explicar por quê. Por que estão comendo essas ervas amargas? Você vai explicar por quê. São as chamadas 4 perguntas do judaísmo. Muito bem, então, isso é uma pequena introdução bem rápida, porque o tema é muito complexo, tá? E então, o que se celebrava, o que era a tradição do povo judeu celebrar? Eles celebravam a Páscoa porque era preceito da Torá. Então, todo judeu, na época ali de Jesus, celebrava a Páscoa porque era uma ordenança de Deus como um memorial, para que os filhos sempre pudesse aprender e tomar conhecimento de que Deus operou e livrou aquele povo do cativeiro do Egito. Perfeito? Então, de fato, o que Jesus foi celebrar com os discípulos era a tradição judaica, que era a celebração da Páscoa, que era um memorial. Tá certo? Muito bem. Agora, quando Jesus ele diz ali que o pão, ele reparte o pão e diz que aquele pão e o vinho, né, eram feitos em memórias dele, ele está instituindo algo novo, porque até então não existia isso em nenhuma celebração de Páscoa. Então o que acontece? Ele institui um memorial a ele. A Páscoa era um memorial da libertação do povo, dos judeus, do Egito. Quando Jesus celebra o pão e o vinho, e você pode procurar qualquer documentação judaica, você não vai encontrar nenhuma celebração de Páscoa em que, quando se celebra a Páscoa, o rabino, ou rabi, ou mestre, vai dizer que o pão é o corpo dele, o vinho é o sangue. Isso não tem, isso é uma novidade. Jesus institui ali um memorial ao sacrifício dele. Então, naquele momento, Jesus institui a memória que todo cristão tem acerca de seu sacrifício. Ao contrário do que o nosso amigo está dizendo, que o pão era a palavra, né? Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é um corpo. E o próprio Jesus disse, esse pão é o meu corpo. Né? E o vinho é o sangue. Então aí eu pergunto ao distinto pastor, em que lugar da Bíblia diz que a palavra de Deus é um corpo? Corpo de carne e osso, né? Não tem. Então aí ele já foi feio aí na interpretação dele, que os desigrejados sempre fazem interpretação por conta própria. Muito bem, ele disse lá, com a teoria que todo desigrejado faz, e alguns crentes também faz, que o vinho que foi tomado era vinho alcoólico. Impressionante que ele menciona que os discípulos ficaram embriagados, mas a Bíblia não conta nenhum discípulo ficando embriagado. Mas não sei de onde ele tirou no trecho da Santa Ceia que o pessoal ficou embriagado, como ele afirma lá no finzinho do vídeo. Foi delírio da cabeça dele. Mas vamos lá dar uma analisada, como ele disse que todos os textos diz que o vinho era vinho. Muito bem.
Então vamos começar aqui por Mateus 26, 29. Tá? Aqui está escrito o seguinte, ó, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinha. Tá certo? Agora vamos de novo aqui, ó, vamos lá. Marcos 14, 25. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vinha. Vamos mais à frente, Lucas 22, 18. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinha. Então, em nenhum evangelho está escrito vinho, tá? E aqui nós temos aqui, ó, um estudo, que eu tenho esse estudo aqui acerca do vinho na Santa Ceia, e eu vou ler aqui um trechinho bem interessante, que está escrito aqui, ó. Nem Lucas e nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, tá? Oinos, tá? No tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vinha. Está aqui os lugares que eu já falei. O vinho não fermentado é o único fruto da vinha verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. Ó, nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido naturalmente pela videira. Então, olha só, o fruto da videira, né, o fruto da videira, como é mencionado no Evangelho, é suco de uva. Porque ninguém espreme uva, que é o fruto da videira, e sai vinho de lá alcoólico. Tá? Então, o que aconteceu? O que acontece? Eu vou aqui ler um trecho da Haggadah de Persa. Tá bom? O que é a Haggadah de Persa? Persa é Páscoa em hebraico. Tá? E diz o que deve se fazer para celebrar uma Páscoa judaica. E lá vai. Há uma proibição bíblica contra possuir hametz, produtos fermentados em Pessah. Para ajudar na remoção do hametz, os sábios, né, instituíram a busca do hametz, véspera de 14 de Nissan, a noite anterior ao Seder, que Seder é a ceia, e a queima desse hametz na manhã seguinte. Durante essa busca é preciso inspecionar cuidadosamente a casa inteira e quaisquer outras propriedades, como carro, escritório, etc., por qualquer hametz que possa estar espalhado. Perfeito? Quando as vésperas do Pêssego coincidir com Shabbat, a busca e queima do hametz é transferido para a noite de quinta. Vamos trabalhando no Shabbat. Ou seja, não é permitido nada que tenha fermento. Então, quando alguém diz que se tomou vinho alcoólico, eu pergunto para o senhor, existe a possibilidade de existir algum tipo de vinho alcoólico que não foi fermentado? Né? Então, se tiver conhecer esse vinho alcoólico que não for fermentado, apresente aqui no grupo, que vai ser bem bacana. Tá? Então, isso aí é uma pequena explanação que eu fiz, né? Um pequeno resumo que eu fiz aqui, tá? Apenas para falar sobre esse vídeo aí. Bem improvisado, alguns erros na pronúncia, porque eu fiz aqui muito rápido, tá? Eu acho que eu não vou ficar aqui perdendo um tempão para fazer uma mega produção toda bonitinha, sendo que isso aqui é algo bem básico mesmo, né? Então, como o senhor alega aí, né, ninguém está sendo enganado na igreja, porque a Santa Ceia ela não é uma Páscoa. A Santa Ceia é um rito de memória à ressurreição, o sacrifício de Cristo e sua ressurreição, um memorial cristão e não uma festa judaica. E aí, quando o senhor alega que você não é judeu para fazer a Páscoa, então você também não deveria ouvir Jesus Cristo, porque Jesus era judeu e eu não sei por que você ouve o que Jesus ensinou. Que ele ensinou para judeu, como você sabe, existe um texto em que ele diz que veio para reunir as ovelhas da casa perdida de Israel.
né? A mulher também que pede para ele salvar a filha, ele diz que ele veio, né, para os judeus e não para ela, tá certo? Então ele não teria que tirar da mesa dos judeus e dar para ela, porque ele tinha vindo para os judeus e não para a mulher, que era uma cananeia, era uma descendente lá dos cananeus. Então aí vai a seguinte situação: uma teologia pobre, muito fácil de se refutar, e ridículas posições, né? Para concluir, é Santa Ceia, porque essa ceia da Páscoa é feita uma vez por ano, não é uma ceia comum, não é um jantar comum. Jantar você janta todo dia, mas uma vez por ano havia uma preparação especial, um local especial para se celebrar essa Páscoa. Por isso ela é considerada como também santa. Ou seja, quando você toma o vinho no judaísmo e come o pão, você se santifica. O processo de tomar vinho e pão no Shabbat também é para se santificar. Ou seja, para dizer que aquilo é diferente do dia a dia. Porque no dia a dia se janta, mas na Páscoa você é santificado pelo ato da Páscoa, pelo ato do Shabbat. Então você não sabe o que é Santa Ceia, né? E fica dizendo que não existe Santa Ceia. O judeu não faz um preparativo desse para todas as ceias, ele faz para uma única ceia no ano. Então por isso ela é especial. Por isso ela é uma ceia de santificação especial. Assim como a ceia do Shabbat, ela é feita uma vez por semana pelo judeu. E ela é uma vez por semana o judeu se santifica através do Shabbat. Mas o senhor não entende nada disso, não entende judaísmo. Talvez nem sabia que Santa Ceia que Páscoa significa Pessah. Bom, então é isso aí. Eu espero que você consiga aí me refutar com as suas invenções mirabolantes de teologia de desigrejado. Falou? Um abraço.